Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bom? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula da nossa disciplina de instalações elétricas prediais. Meu nome é João Areis e eu vou seguir aqui, com o nosso conteúdo falando a respeito, das instalações elétricas prediais, mais especificamente, passando para vocês as informações relativas à luminotecnia, tá? Bem, nas aulas anteriores nós já vimos, os principais conceitos sobre luminotecnia, vimos os principais tipos de lâmpadas, vimos também quais são as grandezas básicas luminosas existentes. E aí, por fim, nessa aula de hoje, que é a nossa última aula prática, nós vamos falar a respeito ainda da luminotecnia, mas da aplicação do método de lumens, ok? Então vamos lá, turma. Só contextualizando novamente, conforme eu já mencionei, o método dos lumens, ele foi um método que surgiu com base, utilizando como base a norma 5413 de 92, porém ela foi substituída pela NBR ISO CE 8995, tá? Porém, o método dos lumens ele ainda continua sendo um dos métodos mais simples e utilizados para cálculo luminotécnico. Ele basicamente ele parte do pressuposto, de que você conhece os equipamentos que você pretende especificar, então você sabe qual é as eficiências e condições de operação da sua lâmpada e sua luminária. Você conhece as características desse ambiente, e as características desse ambiente influenciam na iluminação do ambiente, então é muito importante você conhecer essas características. E por fim, através do método, você consegue determinar qual que é a quantidade de equipamentos, lâmpadas e luminárias, que você precisa investir, que você precisa instalar naquele determinado ambiente, buscando atingir uma iluminação mínima adequada conforme a norma prevê. Então vamos lá, pessoal. Basicamente, se nós pudéssemos dividir o método dos lumens em passos ou etapas, ele seria dividido basicamente dessa forma aqui, tá? O primeiro passo ele está relacionado com a escolha da luminária, da escolha da iluminância do local que se pretende trabalhar, tá? Então aqui essa iluminância ela é dividida de acordo com o tipo de classe do ambiente, se é um ambiente de uso geral, se é um ambiente de trabalho, se é um ambiente de atividades muito específicas. Essa iluminância dada em lux, ela é dividida em 3 valores, tá? Um valor mínimo, um valor médio e um valor máximo, que depende dos pesos, e estes pesos vão depender de algumas características da atividade que você vai desenvolver naquele ambiente. Então, dependendo dos pesos, você vai usar uma dessas iluminâncias aqui como referência, lembrando que a iluminância é dada em lux. Bom, ela também vai depender do tipo de atividade, tá? E aí esse tipo de atividade ele vai variar, desde atividades mais simples até atividades mais exigentes. Como é que funcionam os fatores de iluminância de acordo com os pesos? Então, basicamente, você tem 3 pesos, peso menos 1, 0 e 1, onde menos 1 quer dizer que os níveis de exigência são baixos, tá? 0 quer dizer que são níveis de exigências medianos e alto quer dizer que o nível de exigência é grande, tá? E aí ele vai se subdividir de acordo com a idade, de acordo com a velocidade e precisão exigida para o desenvolvimento da atividade e de acordo com a refletância do fundo de tarefa, tá? Então, por exemplo, vamos supor ali, de acordo com a idade, idades inferiores a 40 anos, ou seja, a pessoa que usa um ambiente menor de 40 anos, pesa menos 1. Se é de 40 a 55 é 0, se é superior a 55 é mais 1, tá? A velocidade e precisão, se a exigência de velocidade é baixa, pesa menos 1. Se é média ou importante,
o peso é 0. Se é crítica ou o nível de exigência é muito alto, é mais 1. E a refletância, né? Se a refletância da superfície é alta, ou seja, o aproveitamento é muito bom, no caso aí o peso é menos 1. Se é mediano, né, de 30% a 70% é 0. Se é inferior a 30%, aí vai ser mais 1. Dessa forma aqui, pessoal, se a nossa soma for menor que menos 2 ou menos 1, ou seja, se for menos 3 e menos 2, o nosso peso será relacionado com a faixa mínima de iluminância que é dada em lux. Tá? Se o somatório for menos 1, 0 ou mais 1, quer dizer que a nossa iluminância que será pega como referência será a faixa média, tá? A faixa intermediária. Se o valor for igual a mais 2 ou mais 3, quer dizer que a iluminância exigida para aquele ambiente tem que ser a superior, ou seja, o valor máximo dentro daquela categoria. Bom, pessoal, também pode ser dividido de acordo com os tipos de ambiente, tá? Então, no slide anterior a gente falou de acordo com o tipo de atividade, aqui de acordo com o tipo de ambiente. Porém, basicamente aqui, né, você vai ter as 3 categorias, inferior, médio e superior, e aí você terá que aplicar os pesos. Então, você ou utiliza a tabela anterior ou você utiliza esta tabela aqui, tá? Bom, pessoal, o segundo passo seria a escolha do tipo de lâmpada ou luminária, tá? E essa parte aqui é muito importante, por quê? O tipo de lâmpada ele vai influenciar diretamente na iluminação do seu ambiente. E basicamente a informação que você está mais interessado com relação à luminotecnia é no fluxo luminoso aqui, tá? Bom, naturalmente você também está interessado em outras informações, temperatura de cor, qual que é a eficiência luminosa da lâmpada, qual que é a potência dela. Mas para efeito do dimensionamento através do método de lumens, o fluxo luminoso é a informação mais importante. Então você precisa conhecer qual é a sua lâmpada e também conhecer qual é a sua luminária, tá? Então, pessoal, nesse caso aqui eu peguei uma lâmpada, né, fluorescente compacta, fluorescente tubular, do tipo Slim, tá? A T5 é aquela mais fininha da Philips. Entrei no site do fabricante e baixei lá o catálogo que tratava sobre essa lâmpada, tá? Bom, e o tipo de luminária? Por que ele me interessa? Porque o tipo de luminária ele vai agregar o quê? Várias lâmpadas, né? No caso da tubular, mas também no caso daquelas lâmpadas Paflon ou de outros tipos, tá? Então, nesse caso aqui, como a gente adotou tubular, a gente precisa escolher qual que é a luminária mais indicada, né? E aqui a gente tem vários fabricantes de luminárias. Isso aqui eu peguei 2 quadros dispostos lá no livro do Hélio Creder, tá? Mas se você quisesse, você poderia pegar essas informações no site de um determinado fornecedor ou fabricante de luminária, tá? A única questão é que você vai ter uma certa dificuldade para levantar alguns fatores dessas luminárias. Nem sempre os fabricantes os fornecem, tá? Por exemplo, a gente poderia adotar essa primeira luminária aqui, né? Uma luminária que pode ser usada com 2 ou 4 lâmpadas, tá? Para ambientes mais baixos. O terceiro passo seria a determinação do índice do local ou índice do recinto, que é o que a gente chama de K, tá? Esse índice do recinto, existem 2 fórmulas básicas para você calcular ele. Uma para iluminação direta, você leva em consideração o comprimento, largura e o pé direito do local, considerando no caso o pé direito útil, ou seja, a faixa entre
a borda da luminária e o plano de trabalho, tá? Se for uma iluminação indireta, a gente vai continuar trabalhando com K, trabalhando com comprimento e largura, porém a gente vai usar o H'. E o H' trata a respeito de quem? Se a iluminação é indireta, quer dizer que a luz está sendo jogada para o teto ou parede e refletida indiretamente para o plano de trabalho. Então, nesse caso, você considera a altura sendo a distância do teto ao plano de trabalho, tá? Bom, esse fator o quarto passo aqui que nós poderíamos utilizar é o que nós chamamos de fator de utilização, tá? Esse fator de utilização, ele pode ser calculado de duas formas, tá? Uma primeira forma é matematicamente, calculando através, né, da determinação da eficiência da luminária vezes a eficiência do recinto. Lembrando que a eficiência do recinto leva em consideração, dentre outras variáveis, o índice do recinto. A eficiência da luminária leva em consideração como é que está funcionando a sua luminária, que tipo de luminária que é, se é uma luminária com lâmpada aberta, se não é, se tem defletor, se não tem, se tem refletor, se não tem. Então, leva em consideração todas essas características. Essa forma de determinação é uma forma mais precisa, tá? Porém, ela é mais complicada de você fazer. Por qual motivo, professor? Porque geralmente os fabricantes não nos fornecem essas informações, tá? E essa eficiência do recinto, ela é um tanto quanto complexa para ser determinada. Então, uma alternativa é você utilizar as tabeladas, tá? Tabelas, ok? Basicamente, alguns fabricantes de luminárias fazem uso e fornecem esses tipos de tabelas. O que essas tabelas consideram? As mesmas variáveis. Elas vão levar em consideração quais são as características das luminárias e do ambiente com relação ao índice de reflexão do teto, da parede e do piso. Lembrando que esses valores aqui, esses coeficientes, eles são dados de acordo com a cor, a tonalidade. Lembrando que cores mais claras vai te dar índice de refletância maior, cores menos claras, mais escuras, tem uma absorção maior, logo o índice de refletância é menor. E aí considera para teto, parede e piso. Lembrando que piso ele é bem conservador, porque geralmente piso você vai ter cores mais escuras e devido à distância que ele fica da própria iluminação, a chance de refletir dele já é bastante atenuada, tá? E leva em consideração também o índice do recinto que a gente calculou no slide anterior, tá? E aí basicamente o que você faz? Você verifica qual é a refletância do teto, vê qual que é o valor que se enquadrou melhor, dentro daquela coluna grande você vai ver qual é o índice de refletância da parede, ver qual que se enquadrou melhor, e aí naturalmente embaixo do piso vai ser uma resultante, né? Então não vai ter como fugir. Você rebate a coluna escolhida aqui para baixo e cruza ela com o índice do recinto K que foi encontrado, tá? Então basicamente é feito dessa maneira. O quinto passo seria a determinação do número de lâmpadas, tá? Então você já pegou a iluminância lá, se foi a mínima, a intermediária ou a superior, que é o nosso E, você multiplica pelo produto da área ali, ou seja, comprimento vezes largura do ambiente, divide pelo fluxo da lâmpada que você adotou, e aí, pessoal, aqui tem que tomar muito cuidado, tá? Esse fluxo aqui não é o fluxo total, não é o fluxo da luminária, é o fluxo da lâmpada, de uma lâmpada, ok? Considera o fator de depreciação, considera o fator de utilização e considera o fator de fluxo luminoso do reator, tá? Hoje em dia, os fatores de fluxo luminoso dos reatores, devido a serem reatores eletrônicos, são muito altos, tá? Então, nós podemos praticamente assumir
que o fator ele vai ser muito próximo a 1. Tá? O ideal é você pegar os valores de reator, né? Mas caso você não obtenha, você pode considerar sendo igual a 1. Por exemplo, as lâmpadas fluorescentes de LED de hoje em dia já não utilizam mais reatores. Então elas têm essa vantagem. Tá? Já o fator de manutenção, né, que é o nosso FD aqui, ou depreciação do ambiente devido à sujeira, ele vai depender ou dessa tabelinha aqui que é dada, que fala sobre o período de manutenção em hora a cada 2.500, 5.000, 7.500 horas, e de acordo com o tipo de ambiente, se é um ambiente mais limpo, normal ou sujo. Esse fator também pode ser dado através das tabeladas. Por exemplo, naquela nossa tabela anterior, que é essa daqui, quando eu escolho o tipo de luminária, ele já me fala qual que é o fator de depreciação que deve ser considerado. Tá? Então você tem as duas formas de fazer a sua determinação. Depois o passo 6, uma vez que você descobriu a quantidade total de lâmpadas que precisa ter no ambiente, basta você dividir por uma lâmpada e aí basta você dividir pela quantidade de lâmpadas em uma luminária que você terá a quantidade de luminárias naquele ambiente, tá? E aí o último passo seria pegar essa quantidade de lâmpadas e distribuí-las no ambiente, ok? Para distribuir no ambiente, você vai usar essa formulazinha aqui, que leva em consideração as dimensões do local, dividido pelo número de luminárias. Ela vai te dar qual que é a quantidade de luminárias no sentido do comprimento e a quantidade de luminárias no sentido da largura, tá? Observem bem, é a quantidade de luminárias, não é a quantidade de lâmpadas, ok? Bom, pessoal, então esse é o nosso método dos lumens, tá? Eu agradeço vocês pela participação e no próximo bloco nós vamos resolver um exemplo a respeito da aplicação desse método. Muito obrigado pela atenção e até daqui a pouco.